Muito bom dia e, é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você a respeito de um texto da palavra do Senhor que está no livro de 1 Samuel, capítulo 23, versos 14 e 15. A palavra do Senhor, ela diz assim: Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros. Há uma verdade fundamental aqui. A vida depende muito da perspectiva com a qual eu me enxergo. Eu não posso viver a vida levado pelos meus sentimentos, levado pelos meus olhos humanos. Eu preciso enxergar a vida com os olhos da fé, entendendo que Deus sempre vai ver a nossa vida sob uma outra ótica. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso pensamento. A forma como Deus nos enxerga e a forma como Deus vê a vida é muito diferente da forma como nós a enxergamos, como nós vemos a vida. Obviamente, os olhos do Senhor estão sobre o final do processo, enquanto os nossos olhos estão no nosso momento, nas nossas circunstâncias. Davi vinha de um momento muito difícil, de um momento de perseguição, de um momento em que ele estava fugindo, de um momento em que ele havia perdido tudo na vida. E a palavra do Senhor diz que ele fugiu para o deserto. Ora, é claro que todos nós sabemos que o deserto representa a pobreza, o deserto representa a escassez, o deserto representa, acima de tudo, o momento da vida onde nós andamos errantes, onde não há um norte, onde não há uma saída. Mas a Bíblia diz que Davi foi para aquele deserto, porque naquele lugar era o lugar onde ele se sentia seguro. Davi não teve medo. Davi não teve a instabilidade da alma. Davi sabia que aquele momento de dificuldade era também um momento que os olhos de Deus estavam sobre ele. Era o momento da proteção e do cuidado de Deus. Entenda o que eu vou dizer a você. Talvez você esteja num momento tão difícil da sua vida. Talvez você esteja enfrentando tanta resistência e tantas tribulações naquilo que você está vivendo, que você está se sentindo fraco, desprotegido. Você está se sentindo sem a fidelidade de Deus, sem a resposta do Senhor sobre a sua vida. Davi estava num momento assim, mas ele disse: Deus me trouxe a este lugar e os olhos de Deus estão sobre mim. Eu estou seguro. Entenda o que eu quero dizer primeiro a você. No deserto nós devemos enxergar a vida com fé. A segurança é a presença e a vontade de Deus sobre nós. Davi não olhou o deserto com medo, com incertezas, com crises emocionais. Davi tinha todas as lutas que você puder imaginar, familiar, física, lutas financeiras, crises de instabilidade. Davi não sabia o que seria da sua vida no dia seguinte, e no meio do deserto, errante, a palavra do Senhor diz que Davi estava ali seguro. E olha o que continua dizendo a palavra do Senhor. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros. Ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias. Porém, Deus não lhe entregou nas suas mãos. Que verdade! No meio do deserto, Davi poderia estar em crises emocionais. Davi deveria estar se questionando pelo que ele perdeu. Davi deveria estar sem entender sua vida, sem entender a vontade do Senhor, sem entender os propósitos do seu caminho. Mas no meio do deserto, a Bíblia diz que Davi disse: eu estou seguro. E quando ele diz eu estou seguro, ele sabia, Saul perseguia todos os dias. Todos os dias o projeto de Saul era matar Davi. Todos os dias o projeto de Saul é que a vida de Davi fosse mais instável, que a vida de Davi fosse destruída. A Bíblia diz que é assim espiritualmente. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo luta contra a nossa vida todos os dias. As pessoas usadas pelo diabo se levantam contra nós todos os dias, no trabalho, na igreja, se levantam contra nós dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Quantos de nós estamos no meio do deserto e ainda estamos nos sentindo perseguidos, acuados, destruídos? Há pessoas mal intencionadas com relação à sua vida emocional, à sua vida sentimental. Há pessoas e há demônios que dia a dia perturbam você.
A Bíblia diz que no dia em que os anjos dormiram na casa de Ló, a palavra do Senhor diz que no meio da noite todas as pessoas da cidade de Sodoma e Gomorra vieram à casa de Ló e começaram a esmurrar. A Bíblia diz que eles queriam tirar os anjos de dentro da casa de Ló, e a palavra do Senhor diz que Ló teve medo, ofereceu a sua filha. Aqueles homens não aceitaram e eles começaram a querer matar a vida de Ló. E quando eles tentaram contra a vida de Ló, os anjos o colocaram para dentro, e a Bíblia diz assim, que os anjos feriram de cegueira a todos os homens, e aqueles homens passaram toda aquela noite tentando encontrar a maçaneta da porta de Ló, e eles não encontraram. Deus cegou para que os inimigos não o encontrassem, para que o espírito da destruição não chegasse à casa de Ló. Então entenda o que eu vou dizer a você. Muitas vezes nós estamos sendo perseguidos por doenças, por enfermidades, estamos sendo perseguidos por crises financeiras, estamos sendo perseguidos porque há demônios dominadores que levam a pessoa ao alcoolismo, levam a pessoa às drogas, levam a pessoa à loucura, à perturbação emocional. Ouça o que eu vou dizer a você. Deus vai te guardar de toda obra maligna. A Bíblia diz que Saul perseguiu a Davi todos os dias, mas Deus jamais deixou que ele o encontrasse. Deus jamais deixou que aquele propósito maligno atingisse a vida de Davi. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O inimigo tem perseguido e tem lutado contra você, mas o inimigo jamais vai encontrar sua vida. Deus jamais vai permitir que essa enfermidade toque em você. Deus jamais vai permitir que haja destruição na sua casa, no seu lar e na sua família. Deus jamais vai permitir que a sua mente seja tocada por um espírito de suicídio, por um espírito de dor emocional. Ainda que você esteja no deserto, saiba, os olhos de Deus estão sobre a sua vida, e Deus não vai permitir que o intento maligno se cumpra sobre a sua vida. Ainda que o diabo tente todos os dias, Deus vai te guardar. Você não vai sofrer um acidente hoje, sua empresa não vai fechar, você não vai perder o emprego. Deus não vai permitir que a ação maligna esteja contra a sua vida. E olha o que diz a Bíblia no verso 15, diz assim: vendo, pois, Davi que Saul saíra para tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oreza. A palavra Oreza quer dizer lugar seguro. Quando Davi percebeu que Saul se levantou para matá-lo, ele para no meio do deserto. A Bíblia diz que ele vai a Oreza. A Bíblia diz que ele vai para o lugar seguro. Davi entendia todo o intento que era contra a vida dele. Davi sabia que ele estava no meio do deserto de Zife. Davi sabia das suas fragilidades. Davi sabia que ele não tinha como lutar, como resistir. Davi entendia o que a palavra do Senhor diz, que se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Davi jamais deixou de lutar. Davi jamais deixou de perseguir o propósito de Deus na sua vida. Davi jamais deixou de ser movido pelas emoções, porque mesmo no deserto ele sabia que estava seguro. E quando ele percebeu tanta luta, ele foi a Oreza, ele foi ao lugar seguro. Ouça o que eu vou dizer a você. O lugar seguro é a presença e a proteção de Deus sobre as nossas vidas. O lugar seguro é o lugar onde a nossa vida está sendo dominada, protegida e guardada pela mão de Deus. Talvez você esteja enfrentando, como todos nós, uma pandemia no mundo. Talvez você esteja enfrentando lutas na sua vida profissional, incertezas. Talvez você esteja no meio do deserto. Saiba, Deus vai guardar você. Você vai estar num lugar seguro. Não olhe o deserto com um olhar humano. Olhe o deserto sob a ótica de Deus. Tudo que você está passando, Deus permitiu, porque o Senhor vai te dar a vitória. O inimigo não vai tocar em você. O que você e eu precisamos é estar em Oreza, é estar no lugar seguro, no meio do deserto. E eu quero orar pela proteção e pela segurança do Senhor sobre nós nesse dia. Se você precisa estar em Oreza, se você precisa estar num lugar seguro, feche os seus olhos onde você está. Coloque a sua vida, a vida da sua família, seus valores, seus sonhos, seus projetos pessoais e profissionais. Nós vamos orar para que Deus nos guarde no tempo difícil e Deus nos dê a vitória como deu a Davi.
Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso e Senhor de milagres, ó meu Jesus, nessa manhã eu me coloco diante do Senhor, diante da Tua presença. Coloco, Senhor, este homem, essa mulher que nesse momento ora junto comigo. Lhe peço, Espírito Santo de Deus de milagre, Deus de vitória, Senhor de poder e de sinais, vem sobre nós, meu Deus. Libera agora a proteção, a presença, o milagre do Senhor. Que venha sobre nós a vitória de Deus e o poder do Espírito Santo para tirar nossa vida do deserto, das perseguições e das tribulações. Que nesse momento a mão poderosa do Senhor esteja libertando essa vida, trazendo a vitória. Que no meio do deserto humano, Senhor, nós saibamos que a nossa vida está sendo dirigida por Deus e as portas vão se abrir, o milagre vai acontecer, nenhum mal há de prevalecer contra a nossa vida. Senhor, nós nos colocamos no meio do deserto sob a proteção de Deus e declaramos, Senhor, o inimigo não vai nos tocar, os problemas não vão nos tocar, antes o Senhor é conosco para nos dar a paz, a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada, Fazendo Bem. Eu quero convidar você hoje à noite, às 20h30, às 8h30 da noite, eu estarei numa live ministrando a presença de Deus, a palavra do Senhor e o milagre de Deus sobre a sua vida. Eu vou estar no Facebook do Bispo Ciro, também no YouTube, e durante o dia nós vamos te informar como acessar. Às 8h30 você é o meu convidado, venha fazer parte dessa grande igreja na internet. Hoje nós vamos buscar a presença de Deus e o milagre do Senhor. Vou ministrar a vitória de Deus e os sinais do Senhor na sua vida. Venha estar comigo hoje à noite, às 8h30 da noite. Quero também desafiar você, contribua com a Igreja Palavra Revelada, contribua com esse ministério. A bênção que Deus tem dado à sua vida, seja um instrumento para abençoar essa obra. O Senhor vai ser contigo, Deus vai reverter toda a situação financeira e vai abençoar a sua vida. Que hoje, quinta-feira, seja um dia de paz e de vitória para você, em nome de Jesus.